A gente costuma pensar na matemática como aquela matéria da escola, né? Mas, na verdade, na sua essência, ela é uma das ferramentas mais fundamentais que nós, seres humanos, temos para resolver problemas. Nesta análise, a gente vai explorar duas abordagens superpoderosas que mostram exatamente isso: como criamos e como entendemos o mundo através dos números. Ok, vamos começar com um desafio. O que é que pode ligar uma ponte pêncil construída por um povo tradicional lá nas florestas do Congo, com um estudo sobre o espaçamento ideal de macieiras numa fazenda em Fraiburgo, Santa Catarina? À primeira vista, parece que são dois mundos que não têm absolutamente nada a ver, certo? A resposta é uma linguagem universal, quase secreta. O impulso que todo ser humano tem de criar, de modelar, de resolver problemas. Pensa bem, seja para atravessar um rio ou para otimizar uma colheita, todas as sociedades ao longo da história desenvolveram suas próprias tecnologias e técnicas. E no coração de tudo isso está a matemática. Vamos começar com a primeira abordagem. Eu gosto de pensar nela como o trabalho de um arquiteto desenhando uma planta. É modelagem matemática, sabe? O processo formal de criar uma solução do zero para um desafio do mundo real. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. O modelo não é coisa final, não é o carro ou a ponte já pronta. O modelo é o projeto, é o esquema, a fórmula que permite que aquilo seja construído. É, na verdade, uma representação abstrata que pode ser testada, modificada e melhorada antes mesmo de virar a realidade. Então, como é que esse arquiteto, o modelador, trabalha? O processo geralmente segue 4 passos bem claros. Primeiro, é preciso perceber e entender a situação. Depois, compreender o fenómeno e formular algumas hipóteses. O terceiro passo é, de facto, criar e resolver o modelo matemático. E, por fim, avaliar e validar se a solução encontrada faz sentido na prática. Para deixar isso bem concreto, vamos olhar para um exemplo real lá de 1984. Alguns fruticultores tinham uma dúvida. Qual é a distância ideal entre as macieiras numa mesma fila para a gente conseguir a produção máxima? Essa é uma pergunta perfeita para modelagem. O primeiro passo, então, foi entender o problema. O segundo, formular hipóteses. Envolveu ir a campo e coletar dados. Pesquisadores da EPAGRI foram lá e registraram a relação entre a distância de uma árvore para outra e a quantidade de maçãs que cada uma produzia. Como dá para ver aqui na tabela, a relação não é tão simples. Não é só aumentar a distância que a produção aumenta. É mais complexo. E aí, a gente chega no terceiro passo, a criação do modelo. Com base naqueles dados da tabela, os pesquisadores chegaram a esta função matemática. Pense nela como o projeto do arquiteto. É a fórmula que traduz a relação entre a distância e a produção de maçãs para uma linguagem matemática. Com esse modelo em mãos, a gente para de chutar e começa a calcular de verdade. E pronto, tá aí o resultado. Resolvendo a equação do modelo, a resposta encontrada foi que a distância ideal para ter a produtividade máxima é de 1,215 metros. Essa é a beleza da modelagem. Ela transforma um problema do mundo real, super complexo, numa solução precisa que pode ser posta em prática. Agora, vamos virar a chave completamente. Se a modelagem é o arquiteto que cria algo novo, a etnomatemática é como um arqueólogo. Alguém que descobre e tenta entender uma solução que já existe, que está enraizada numa cultura. A etnomatemática, um termo que foi cunhado pelo grande educador brasileiro Ubiratã de Ambrósio, não enxerga a matemática como uma coisa única, universal e abstrata. Ela olha para a matemática como uma prática viva. É o estudo de como as diferentes culturas medem, contam, desenham e resolvem seus problemas, validando os sistemas de conhecimento próprios de cada uma, que muitas vezes são invisíveis para a matemática tradicional da academia. Essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás da etnomatemática. A matemática não surge do nada, num vácuo. Ela nasce das necessidades práticas da realidade de cada povo. É uma resposta direta aos desafios que o ambiente e o modo de vida de cada um propõem. Então, vamos voltar lá para a ponte e para a fazenda de maçãs, mas agora vestindo o chapéu do nosso arqueólogo, ok? A pergunta muda. Não é mais como a gente pode resolver isso, e sim como é que eles resolveram isso. Um etnomatemático, ao olhar para a ponte dos pigmeus, não ia tentar impor uma fórmula moderna. Pelo contrário, ele ia investigar o saber fazer local. Que tipo de nós eles usam? E porquê? Como eles sabem escolher os cipós com a resistência certa? Como eles entendem a distribuição do peso e a tensão sem usar as equações da física que a gente conhece? O objetivo é descobrir e valorizar a matemática que já está ali, a engenharia que sempre existiu. E da mesma forma, lá na fazenda de maçãs, o etnomatemático ia conversar com os agricultores mais antigos, mais experientes. Ia perguntar sobre as práticas de plantio tradicionais,
que talvez usem a distância entre os braços abertos ou a sombra de uma árvore ao meio-dia como medida, como eles aprenderam isso? Passou de geração em geração, por observação, por tentativa e erro? O objetivo é entender o modelo deles, um conhecimento cultural que funciona há anos. E agora que a gente viu os dois lados, vamos colocar um do lado do outro. Chegamos ao coração da nossa análise. A diferença fundamental entre criar uma solução e entender uma que já existe. Então, o ponto crucial é este aqui. A modelagem é uma metodologia, um passo a passo para construir algo novo. O objetivo é criar. Já a etnomatemática é uma filosofia, é uma forma de investigar a origem e a natureza de um conhecimento que já existe. O objetivo é entender. Um é o arquiteto, projetando para o futuro. O outro é o arqueólogo, escavando e interpretando o passado. Mas por que essa distinção toda é tão importante, principalmente quando a gente fala de educação? Porque essas duas abordagens, quando andam juntas, transformam completamente a maneira como se aprende matemática. Quando a gente leva a modelagem e a etnomatemática para a sala de aula, a matemática deixa de ser só um monte de regra abstrata. Ela se conecta com a vida real, se integra com história, com antropologia, estimula a criatividade e, o que é mais importante, ensina a valorizar as muitas formas de saber que existem no mundo. A aprendizagem vira uma investigação científica de verdade. Essa citação de Maturana e Varela captura a essência de tudo isso perfeitamente. Matemática não é algo que a gente simplesmente aprende, é algo que a gente faz. E, ao fazer, seja criando um modelo novo ou entendendo um antigo, a gente está ativamente construindo e dando sentido para o nosso mundo. E isso nos leva a uma pergunta final. Se a matemática é essa linguagem oculta da resolução de problemas, onde é que ela está escondida no nosso dia-a-dia? Nos padrões do trânsito, na receita de um bolo, no jeito como se organiza uma estante? A matemática está em todo lugar, só esperando para ser criada ou para ser descoberta.